Então vamos lá. Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos iniciar a leitura do verso 1 até o verso 10, onde diz o assunto da palavra: façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta ou se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente e suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo, te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque adolescência e juventude são vaidade. Minhas irmãs, esta passagem aqui, lembramos que quem escreveu esse livro de Eclesiastes foi Salomão. Lembra que Salomão, quando ele foi instituído rei em Israel, lembrando que Davi, seu pai, era rei, e quando Salomão ele foi instituído rei, ele era ainda moço. E aí, a primeira coisa que ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Então, quando Salomão ele escreveu alguns livros, ele escreveu, na verdade, esses 3 livros: Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Lembrando que cada livro de Salomão foi numa época, tá? Exemplo, Provérbios foi o livro da sabedoria de Salomão, certo? Então, tudo que ele escreveu em Provérbios é o livro da sabedoria. Veja que tudo que ele fala com grande sabedoria. Então, o livro de Provérbios foi o livro da sabedoria de Salomão. Tudo aquilo que ele conquistou de sabedoria, ele escreveu e passou aqui no livro de Provérbios. Tá? Então, você veja que é um livro de conselhos. Tá? Tem vários conselhos que Salomão passa ali para o pessoal. Tá? E para nós, nos nossos dias de hoje. Depois, livro de Cantares. Né? Tem Eclesiastes, que vem primeiro. O livro de Eclesiastes, Salomão escreveu na velhice dele. Se vocês observar, tudo para Salomão era vaidade, tudo não valia a pena, tudo já era ilusão. Por quê? Porque Salomão ele viveu muito. E tudo aquilo que ele viveu, que ele desfrutou, ele percebeu que no final todos vamos morrer. Ele percebeu que por mais bem que ele tinha, por mais coisas que ele tinha adquirido, nada disso importava para ele. Então aconteceu que tudo que ele escreveu no livro de Eclesiastes, ele falava, tudo é vaidade, tudo é ilusão. E vaidade não é no sentido de tipo de ser vaidade, de ser uma coisa para a pessoa metida. Não é isso. A vaidade que ele está falando é tudo ilusório. Tudo que acontece na nossa vida é ilusório. A juventude é vaidade, a mocidade é vaidade. Ele está querendo dizer que tudo isso passa muito rápido, é um conto passageiro. E no livro de Cantares, Salomão escreveu tudo aquilo de beleza, é um livro poético, tá? É um livro de que até hoje teólogos estudam para saber a origem, se o Cantares de Salomão ele foi escrito do amor de Salomão para com Deus e de Deus para com Salomão, ou se era dele para as concubinas. Vejamos que Salomão foi um dos homens, um dos reis e dos homens aí, né, que mais teve mulher, está escrito na palavra que as virgens foram sem números, e fora as outras. Então, assim, Salomão, né, ele foi um homem que teve muitas mulheres na terra. Então, aqui, teólogos não sabem se ele está expressando nos livros de Cantares o amor que ele tinha, expressava pelas concubinas que ele tinha, ou se era o amor intreinável entre ele e Deus, embora ambos davam a mesma coisa.
Tá certo? Então nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes no capítulo 11. Quando Salomão ele fala, ó, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Irmãos, no passado, quando falava sobre pão, o pão quer dizer hoje nosso arroz. Lembra que nós temos o arroz e feijão que é a comida típica nossa hoje? Então o arroz numa mesa não falta. Naquela época, o pão era a parte mais forte. Lembra que no Pai Nosso, Jesus, ele falou com os discípulos, então vocês orarão assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, o que nós necessitamos para hoje, prepara. E o de amanhã também prepara. Então, quando ele fala aqui, irmãos, lança o seu pão sobre as águas, ele está querendo dizer assim, ó, faça o que é bom. Você dá hoje para você receber amanhã. Então você faz uma coisa que é de bom hoje, porque lá na frente você vai ser retribuído pelo que você fez hoje. Então Salomão, com essa metáfora que ele quis dizer assim, ó, você hoje dá o que comer para alguém, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então pode ser que você precisa, e você ajudando hoje, amanhã você receberá em dobro o que você fez no seu dia de hoje. Então, quando Salomão falava, lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, era nesse sentido, que era para você lançar a sua oferta hoje, porque amanhã você teria retribuição daquilo que você fez. Depois ele falava, reparte com 7 até com 8, porque não sabes o mal que haverá. Então, exemplo, faça o bem, não importa quem, porque amanhã depois, quando você precisar, o bem que você fez será retribuído. E aí ele falava, estando as nuvens cheias, derramará água sobre a terra, quer dizer, chuva. E a árvore caindo para a direita ou caindo para a esquerda, ali ficará. Como querendo dizer, então você aproveita o que tem para fazer agora, porque amanhã ou depois, o que acontecer na nossa vida, nós tombando, aonde nós tombar não vai ficar. Não tem como a gente levantar de novo. Então ele falava-se também na nossa vida, que é um conto muito passageiro. E aí ele fala: quem observa o vento nunca semeará. Como assim, irmãos? Percebamos que quando um tempo vai virar para chuva, a primeira informação que vem no tempo, nós olhando visualmente, nós percebemos que o vento começa a ventar e começa a enegrecer o tempo. E aí a gente já sabe, vai chover. Então Salomão falava, a pessoa que fica pensando no vento, nossa, está ventando muito, vai chover, ele não semeia. E também ele falava que quem olha também o vento não semeia e quem olha as nuvens não cegará, tá? E aí o que acontece? Eu vou chegar lá, tá, irmãos? Eu vou chegar lá na Libras. Primeiro eu vou explicar a parte teológica e depois a gente chega na Libras. Aguentem aí, calmem o coração que eu vou chegar lá. E aí, irmãs, o que acontece? Quando chega aqui, Salomão, ele pegou e comentou, olha, e quem fica olhando para o vento, ele não vai plantar. E quem olha as nuvens, como quer dizer que vai chover, ele também não colhe. Então, quem olha para o vento não semeia, e quem olha para a chuva, que vai chover, ele também não colhe. Então, ele estava falando, não se preocupa com o tempo, faz a tua parte, que o resto Deus proverá. E aí ele falava assim, ó, assim como tu não sabe como é formado um osso dentro do ventre da mulher, de uma criança, nós não sabemos como ele é formado. Então, nós não sabemos o plano de Deus na nossa vida também. O que vai ser para nós, seja hoje, seja amanhã, seja no futuro. Nós não sabemos os planos de Deus em nossas vidas. E aí, depois, Salomão disse: então, você pela manhã, semeia boa semente. E pela tarde, não tire tuas mãos. Como querendo dizer, pela manhã você semeia. De tarde você vai lá, rega. No outro dia você rega de novo. E assim, não te preocupes. Porque você não sabe qual semente que vai dar fruto, se é essa, se é aquela, ou se ambas também te darão fruto. Então ele quis dizer, faz a tua parte, certo? E aí depois ele falava que a luz é agradável aos olhos, como o sol, e a luz que ele está falando não é essa luz que nós estamos ligando aqui à noite. A luz que ele fala é o nosso olhar durante o dia, que é a luz do dia, junto com o sol. E ele falava que isso é aprazível aos olhos, ver o sol e ver a lua, tá? E aí depois ele pegava e falava, mas se o homem viver vários anos aqui sobre essa terra e ele só viver alegria, se prepara, porque a vida não será só de alegrias. Então, se ele viveu até hoje, só teve alegria, se prepara, que os dias maus também virão. E ele vai saber que esses dias maus também, eles são tristes, porque a nossa vida são de variações.
Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Então, um dia eu estou alegre, um dia eu estou triste. Então, ele falava que a vida era cheia de variações. Então, quem viveu um bom tempo só de alegria, ele tem que se preparar que os dias de tristeza também passará e chegará na vida dele. Então, ele falava que tudo isso, então, é vaidade. Tudo se torna uma vaidade na vida do ser humano. E aí ele falava, então mancebo, como que dizer, então moço, aproveita a tua mocidade, mas faça tudo o que deseja o teu coração. E faça à vista o que você vê, que você gostar, que você achar belo, você faça. Mas lembra-te de que tudo que você fizer na tua mocidade, o Senhor fará juízo. Por que ele falava isso? Irmãos e irmãs, nós que estamos aqui. Eu, ainda estou um pouco mais novo, em vista de muitos ainda estou mais novo, e tem outros que estão um pouco mais maduro, certo? Vamos dizer assim, de uma forma mais carinhosa. Mas, exemplo, nós sabemos que na nossa época de mocidade, dos nossos 18 até os 30 anos aí, a mocidade eles é acelerada, eles querem viver o momento, eles querem viver a adrenalina do dia. E aqui Salomão falava, não, aproveita, faça, mas lembra que tudo tem uma consequência. Que você faz na tua mocidade, Deus te tornará em juízo. E muitas das coisas que nós fazemos na nossa mocidade, depois que nós estamos maduros, pessoas maduras, nós nos arrependemos. Então tem coisas que na nossa mocidade nos condenam no nosso futuro. Então Salomão dizia, faça, mas faça com prudência. Viva a tua mocidade, mas com prudência, porque a mocidade e a juventude, tudo é vaidade. E aí a vaidade não é de se envaidecer, a vaidade tudo é ilusão, tudo acaba, tudo termina. Certo? Agora vamos lá para a finalização. Deus te abençoe pela paciência de ter ouvido o irmão Gabriel correr um pouco para vocês entenderem um pouco a informação. Porque, irmãos, veja que se eu não conhecer o corpo textual, a interpretação é palavra sinal, eu vou jogando sem rumo, sem direção. Eu preciso entender o corpo textual. Se eu não entender o corpo textual, eu vou ser um intérprete pela metade. Agora eu vou tomar um chazinho para acalmar, porque a sinalização vai ser devagar, tá bom? Então, irmãos, irmãs, vamos lá. Primeiro que nós temos que aprender aqui, livro de Eclesiastes. Lembrando que Eclesiastes é aqui, a mão na boca, fazendo aqui. Tá, então, Eclesiastes. Tá, então, Eclesiastes, no capítulo. Lembrando que eu posso fazer capítulo assim, como eu posso fazer capítulo assim. Lembrando que nós, na nossa instituição, aqui é comum. Lembrando que para nós, na nossa instituição, isso aqui é comum. Então, eu vou fazer capítulo assim ou capítulo assim. Normalmente, nós temos usado esse capítulo. Tá, então, capítulo 11, tá? Posso fazer 11, faz 11, tá? Mas, porém, agora, com esses novos ensinos que nós estamos tendo na nossa instituição, aconselhado usar números cardinais. Lembra dos cardinais? Esse aqui é quantitativo, para frente aqui é quantitativo, então é cardinais que nós vamos usar. Então, capítulo 11 ou 11, capítulo 11 ou 11, do verso 1 até o 10, ou verso 1 em diante. Diz o assunto, lembrando que esse sinal aqui é de assunto ou de tema. Então, o assunto da palavra. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, o que é fazer o bem? Eu posso dizer, se eu fizer sinal de fazer, é fazer de criar. Esse fazer também é fazer de criar. Só que esse, quando ele fala façamos o bem, exemplo, quando eu estou fazendo o bem para as irmãs, eu não estou fazendo o bem, eu estou praticando o bem. Então, eu posso fazer, pratica e compartilha as coisas boas no tempo certo. Ou em qualquer tempo. Porque quando fala tempo oportuno, é o tempo que nós temos de vida. Então, quando eu falo no tempo certo, eu estou deliberando qual que é o tempo. Só que em qualquer momento. Certo? Como também eu posso fazer, em qualquer momento, importante praticar o bem e compartilhar. Posso fazer isso também, certo? Então, no tema, duas possibilidades. Vamos primeiro pela primeira. A primeira possibilidade é, em qualquer momento, praticamos as coisas boas e compartilhamos. Essa é uma possibilidade. Como também eu posso ficar preso no que eu estou ouvindo. Façamos o que é bom. Praticamos as coisas boas. Tempo qualquer. Ou qualquer momento. Por que eu vou usar esse momento e não vou usar esse momento? Esse momento na sinalização, quando eu faço esse momento, ele é para horas. Então, horas, ele está estipulado dentro de período, de dia, manhã, tarde e noite. Então, eu faço horas dentro de um dia.
Quando eu faço esse sinal de período, eu estou falando, esse sinal para período ele é dias, semana, meses e anos. Então, quando eu falo, façamos em qualquer momento, em qualquer período da nossa vida, certo? Então, eu vou fazer esse sinal de período aqui, certo? Então, o tema, e depois a gente vai descer. Então, ó, tema. Então, ó, praticamos as coisas boas e compartilhamos em qualquer momento da vida. Posso acrescentar também essa informação, certo? Então vamos lá para a parte de baixo. Então são 3 possibilidades, nós vamos descer lá embaixo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Prestem atenção. Depois, tá? Eu vou até passar para vocês aí. É importante sempre vocês terem também uma Bíblia de estudo. Exemplo, eu tenho essa Bíblia minha aqui, hoje a capa dela mudou. A capa dela hoje é um tigre, é um leão. Essa Bíblia aqui ela é atualizada, ela é de 2014. Na Bíblia atualizada, ela vem com os linguajares mais atualizados. Então, exemplo, aqui às vezes uma metáfora, algo que está escrito na época lá do passado, essa aqui já está mais atualizada. Exemplo, nessa daqui, no verso 11 fala: de com generosidade o seu pão, porque o que você der ao outro acabará voltando para si. Então, ó, dê com generosidade o seu pão para o outro, porque depois você receberá o bem que você fez. Divide você o que você tem com 7 pessoas, até com 8, porque no futuro talvez você também precise desta ajuda. Então veja, não, Gabriel, então eu sei o significado do que é o lançar o pão sobre as águas. Sim, só que daí, lembra que nós fala que nós temos que ficar no sentido literal? E o que é ser sentido literal, meus irmãos? É quando eu pego a informação da palavra e levo ela no que está escrito. Neste caso aqui, exemplo, quando eu falo, lança o teu pão sobre as águas, por mais que eu saiba que a informação é o pão, que faz as coisas boas e compartilha, porque no futuro você vai conquistar de novo, eu posso até fazer isso, mas nós sabemos que o irmão, na hora que ele vir com a pregação, ele vai falar de pão, ele vai falar de água. Então, por que os irmãos pedem para que nós mantenhamos a literalidade? Por conta disso. Porque os surdos, a maioria, eles são leitores. E eles estão lá, eles vê lá, ó, lança o teu pão sobre as águas. Por que o intérprete não fez pão? Por que o intérprete não fez água? Então, mas é porque eu joguei significado. Mas aqui não está pedindo para nós jogar significado, está pedindo para a gente jogar o que está escrito, certo? Que é você levar no sentido literal, só que levar no sentido de informação. Tá? Então, verso 1 fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então, exemplo, muitos faz que o pão na água lança. Só que, sem nós trabalhar um pouco a estrutura gramatical, nós trabalhando imageticamente, como que eu vejo essa informação? Lança o teu pão sobre as águas. Eu imaginar cenário, eu vou imaginar uma pessoa jogando um pão dentro de uma água, certo? Seria isso imageticamente. Então, eu imaginando esse cenário imageticamente, como que ficaria a minha sinalização? Lança o teu pão sobre as águas. Eu vou fazer que na água, vou fazer ela corrente, porque não é uma água parada, ou uma água aqui, ó. Então, ó, água, ou água, o pão, ó, lança. Então, ó, água, eu faço esse aqui, tá? Porque se eu fizer esse aqui, ó, eu tô falando sinal de rio, tá? Então, ó, rio. Então, ó, água. Eu vou fazer esse sinal aqui, vou fazer ela aqui, ó, o pão, ó, lança. Então, ó, o pão lança sobre ela. E aí, eu já imagino o pãozinho lá, a água levando ele, certo? Então, quando fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. O que eu vou fazer nesse verso? Água, todo mundo comigo, ó, água, e vou desenhar a água indo lá para frente. Vou fazer o pão, você vai pegar e vai, ó, lançar. Ou o pão, lança. Ou o pão, lança. Depois de muitos dias o acharás. Com o tempo você vai achar. O que eu vou fazer? Com o tempo, o mesmo pão você vai encontrar. Eu vou levar no sentido literal. Entendam isso? Então, ó, água, pão, lança. Depois de muitos dias, ó, os dias estão correndo, ó. Depois de muitos dias, o mesmo pão se vai encontrar. Eu vou fazer se encontrar?
Não, porque se encontrar é pessoal. Eu encontrei você, você me encontrou. Só que quando ele fala que você vai encontrar, quer dizer que você vai pegar ele de novo. Você vai fazer pegar de novo? Não, porque eu já fiz o mesmo, você vai pegar. Eu vou enxugar a informação. Tá? Então, como que ficaria esse verso 1? Água, pão, lança. Com o tempo, o mesmo pão você vai achar. Será capaz do pão dividir com 7 ou com 8 pessoas. Só que exemplo, irmãs, eu preciso ficar preso nesses 7, 8 pessoas? Não. O que eu vou fazer? O pão será capaz de repartir com pessoas diversas. Certo? Então, como que ficaria o verso primeiro? Ó, água, pão, lança. Com o tempo, o mesmo pão encontrará. E será capaz do pão dividir com pessoas várias. Então ficaria assim o verso primeiro, tá? Na verdade, o verso 1 e o verso 2. E aí fala assim, ó, no 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Porque, ó, não sabe, ó, o mal que acontecerá na terra. E aí, um segredo dessa palavra também, porque essa palavra é direcional, ela é processo narrativo. Veja que eu inclinei meu corpo um pouco para minha direita, para minha esquerda, para mostrar o rio, eu não joguei na frente, eu joguei para o lado. Só que a informação que Eclesiastes está falando, que no caso Salomão está falando, ela é direcional, ela não tem uma pergunta e uma resposta, ele só está falando. Então eu não preciso me preocupar, nossa, eu ponho para a direita, eu ponho para a esquerda. Não, porque a pergunta está indo e não está tendo retórica, não está tendo retorno, só está indo. Então eu posso fazer direcional para a igreja, eu posso olhar para o surdo. Exemplo, eu faço. Não, vocês aí, ó. Não, precisa fazer isso? Não, porque aqui a palavra já fala direto, lança o teu pão sobre as águas. Então, eu vou fazer, ó. Certo? Isso que vai acontecer no verso 1 e verso 2. Como também eu posso trazer a estrutura. Porque, ó, não sabes. Ó, você não sabe o mal que acontecerá no mundo. Como também não sabes o mal que acontecerá no mundo ou mundo acontecer. Posso inverter porque os dois vão dar a mesma informação, tá? Então, todo mundo sinalizando, eu não vou falar, nós vamos sinalizar o verso 1 e verso 2. O tema a gente já fez uma vez, então, verso 1 e verso 2. Todo mundo comigo, ó. E ó, a expressão, ó, é como se estivesse arremessando pão, certo? Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramarão as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Irmãs, irmãos, eu vou usar de uma estrutura idiomática, tá? Para mostrar essa informação. Quando fala assim, ó, estando a chuva cheia, estando as nuvens cheias, derramará a chuva. Então, exemplo, preste atenção aqui, ó, expressão facial. Eu vou dizer assim, ó, cheia. Então, ó, aqui, espaço, céu, nuvem, ó. Nuvem. Ela aqui, ó, aí eu paro ela aqui e faço aqui, ó. Cheia. E ela cheia, o que, que acontece? Chuva. Tá? Então, ó, ela cheia, então, ó, chuva. Sobre a terra. Precisa eu fazer sinal de terra? Não. A partir do momento que eu fiz esse sinal de chuva, o surdo já dá a ideia que tá molhando a terra. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Certo? E aí fala, então, estando as nuvens cheias, derramará água sobre a terra. E aí depois fala assim, ó, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que, que eu vou fazer então? Ó,
Vai ficar. Então, ó, se a árvore cair para cá, pum. Ou se a árvore cair para lá, pum. Ah, não, Gabriel, mas tem que ser para frente, tem que ser para trás. É só imagético. Você vai mostrar a informação, tá? Ah, caiu para o sul, caiu para o norte. Eu não vou fazer sinal de sul, sinal de norte. Eu tô falando, tipo, caiu para a direita, vai ficar. Caiu para a esquerda, vai ficar também. Então tem que pôr um ou, porque não é a mesma. A árvore, ela pode cair para cá ou para lá. Agora, se eu faço isso aqui, ó, pum, pum, não dá a mesma informação. Então, presta atenção, ó, como que ficaria, então, o verso 3? Ó, as nuvens, aqui no espaço, céu, a nuvem, ela vem e minha bochecha luta, ó. E aí eu faço, ó, árvore, caindo para cá ou para lá. E, exemplo, a minha expressão face e boca, ela é muito importante. Exemplo, ó, tá? É como se fosse classificador, ó. Caiu para cá ou para lá, certo? Porque, ah, mas a árvore fala. Sim, a árvore fala, tá? A árvore fala, ela tem sentimentos. Pode ver quando você passa perto de uma árvore que você corta ela, ela começa a soltar o choro, tá? O sorriso dela que é choro, tá? Isso naturalmente é real, tá, irmãs? Então eu faço aqui, ó, a árvore caiu, ó, caiu para cá ou caiu para lá. E no lugar que ela cair, ela ficará. Exemplo, precisa eu fazer a lugar ela fica? Não, ó, vai ficar. Aí eu faço aqui, ó, vai ficar ou ficar. Esse sinal aqui, ó, do fixo, ó, vai ficar. Então, ó, se caiu para cá ou caiu para lá, vai ficar. Aí precisa fazer ficar aqui, ficar ali? Não, porque ele não falou que vai ficar nos dois lugares. No lugar que ela cair, ela ficará. Certo? Então, vamos lá do começo. Todo mundo comigo, eu vou bem devagar. Então, ó, certo? Aí eu vou levar para as duas informações, tá? E aí, depois no verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Lembra como o Gabriel explicou que quem observa o vento, tipo a pessoa que fica ali percebendo o vento e fica com medo, ele não semeia no campo. E quem olha pelas nuvens escuras também não colherá. Então eu vou dar sentido, nesse caso eu vou sentido literal, mas dando sentido de informação. Como que seria isso? Preste atenção. Então, ó, quem observa o vento nunca semeará. Então, ó, as pessoas que ficam aqui, ó, esse sinal aqui não é só de xeretar, de bisbilhotar, é tipo de observar, observando, você está só observando. Então, esse sinal também é de observação, eu estou observando ali. Então, ó, as pessoas que o vento observa, nunca, ó, no campo semeia. Aí eu tenho que ter um campo para me semear, certo? Porque se eu fazer quem observa o vento, nunca semeará. Só que aí vai semear onde? No campo, eu tenho que ter o campo para me semear. Então, essa estratégia, a responsabilidade é do intérprete fazer o seu cenário, fazer a sua colocação dos seus personagens. Então, está falando a informação no verso 4. Quem observa o vento não semeará. As pessoas que o vento observa, nunca no campo semeia. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou jogar um para cá e vou jogar outro para lá. E aí eu coloquei cenário, eu não joguei para frente, tá? Então eu joguei para minha lateral. Então, ó, as pessoas que o vento observa, campo, semear, jamais. Posso pô-lo jamais, nunca, não consegue. Todos vão dar sentido. Exemplo, já ouviu? Ah, pega sinônimo. Na Libras, eu acredito que tem informações que a gente consegue pegar sinônimos.
mas tem momentos que a gente consegue pegar informações que são compatíveis à mesma informação. Então, exemplo, não consegue, não consegue, jamais, impossível, são as mesmas informações. Então, veja que eu posso colocar que as pessoas que o vento ele observa no campo semear é impossível. No campo semear, jamais. No campo semear, não consegue. Então veja que é o mesmo sentido. Para nós aprimorarmos um pouco o sinal, eu vou fazer esse aqui, ó, impossível ou jamais, que são sinal que a gente não tem costume de ficar usando na sinalização. Então nós vamos fazer como estratégia para vocês enriquecerem mais um pouco o vocabulário, certo? Então vamos lá. Quem observa o vento nunca semeará. As pessoas que o vento observa, então ó, eu tenho que pôr o vento para eu observar. Não tem como fazer as pessoas que observa. Observa o quê? Eu tenho que pôr a situação primeiro. Então, ó, as pessoas ou a pessoa que o vento observa no campo semear, olha a minha expressão, irmãos. Ó, semear, impossível. E olha o meu corpo. Possível, tá? Então vamos extrair um pouco mais de nós? Vamos extrair? O surdo merece, o senhor mais ainda. Vamos extrair um pouco mais disso aí de nós? Tá? Então, ó, certo? E aí depois ele fala, e quem o que olha para as nuvens nunca cegará. E também, ó, se fica ali, ó, observando as nuvens escuras, colher nunca. Ou colher. Aí o que eu faço? Ó, tem esse sinal para colher, tá? Esse sinal para colher, esse sinal para colher. Vai depender muito da região, tá? Exemplo, aqui na minha cidade. Na minha cidade aqui, em Itapiratiba, o mais forte de colheita nossa aqui é colheita de café. Então, exemplo, se eu estivesse analisando aqui na minha região e fizesse assim, ó, as pessoas que ao vento observa no campo semear, impossível ou jamais. E também, quem percebe ali, ó, as nuvens escuras, jamais colherá. Aí, olha o sinal que eu vou fazer, ó. Esse sinal aqui, para os surdos aqui na minha região, aqui de Itapiratiba, Caconde, para esse lado de cá, quando eu faço esse sinal aqui, ó, quer dizer que eu estou preocupado com a chuva e eu não vou colher café. Porque o ramo de café é esse aqui, ó. O café, tá? Para quem não conhece, o café ele cresce, as bolinhas de café saem no ramo das folhas, certo? Então, na colheita, o pessoal vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. Vem assim, eles falam, né? Nunca tive a oportunidade, nem quero, né? Trabalhar no sol o dia inteiro, você fica o dia inteiro, tá? Mas, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, certo? Tá? Aí fica mais fácil, tá? Aí, no caso, cada um pode fazer, tá? Exemplo, tá? Mas aí eu não vou usar, tipo, exemplo lá na palavra, mas exemplo, quem colhe, ó, colher não consegue, ou recolher não consegue, armazenar não consegue, aí eu posso escolher o que vai ser mais viável, desde que eu não saia da estrutura do colher. Deu para vocês entenderem? Eu posso usar qualquer estratégia desde que eu não saio da estrutura do colher. Estrutura do colher. Colher, 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 desde que eu não saia da estrutura do colher. Você colhe, como dizem, né, com todo respeito, você escolhe o que vocês quiserem, desde que vocês escolham. Deu para vocês entender? Desde que eu colha, tá bom? Então, vamos lá então, do verso 1 até o verso 4. Todo mundo junto comigo, e eu não vou falar, nós vamos sinalizar, porque eu acho muito bela a parte das expressões faciais e corporais. Reparem nas minhas expressões, eu preciso que vocês façam também, tá? Então, ó,
certo? Isso, algumas irmãs falaram aqui o feijão, né? Na região é feijão, você pode fazer lá, você pegando os feijãozinho também, tá? Uva, e vice-versa, tá bom? Mas ficou claro, deu para entender? Vamos lá então para o próximo verso. Assim como tu não sabes, e irmãos, tá? Só para me voltar um pouquinho. Por que às vezes a gente julga o intérprete com a sinalização? Às vezes a gente vê vídeos no YouTube, vê a pessoa sinalizando e fala, nossa, o que ele está arrumando? Mas por conta disso, veja que são coisas da nossa cidade, da nossa região. Então, exemplo, se o João Gabriel fizer lá, colhendo, quem olha lá para as nuvens escuras, colher não consegue. Nossa, mas lá não está falando que é uva. Mas na minha região, Sul Forte, exemplo, eu tive em São Roque, lá em São Roque, ficou lá, eu sei que lá em São Roque o mais forte é o vinho. O mais forte lá é o vinho e a uva. Então lá, se eu estiver interpretando para o surdo lá, o que é mais visual para ele? Aí ele vai ficar assim, ó. Então entenda que o intérprete no momento ele tem total liberdade para fazer adaptações. O problema nosso como intérprete, eu falo com toda a proporção e com toda a liberdade, porque Deus tem dado a graça de eu viajar nesse mundão inteiro e pretendo viajar muito mais ainda. Mas uma das coisas que eu observo é crítica de intérprete contra intérprete. O surdo ele só absorve. Agora o intérprete, ele às vezes não consegue fazer a sinalização e ele questiona: eu não faria isso. Eu não faria isso, gente. Eu compilar uma coisa e complementar é muito fácil. O duro ninguém quer fazer do zero. É simples eu fazer uma sinalização dessa aqui e explicar como eu já vi nas minhas mesmo. Não é que o Gabriel não aceita crítica, pelo contrário, foram as críticas que fez eu ser o professor bom que eu sou hoje. Tá? Foram as críticas que fizeram, porque eu nunca levei pro coração, eu só levei, opa, peraí, Deus te abençoe. Ele não é ruim por causa disso, ele é ruim por causa daquilo. O que eu comecei a fazer? Em cima das críticas eu comecei a trabalhar. Tenho muito que melhorar? Tenho, mas não quero ficar muito bom, porque senão a gente vai para o céu direto, né? Então, eu quero viver mais um pouco aqui nessa terra. Então, a gente tem que ter umas fraquezinhas, umas falhas de ser humano também. Mas, exemplo, são críticas. O intérprete que eu não faria, e às vezes o senhor está lá, ó. Acabou até caindo, eu não faria. Eu não faria. Não faria quando você não está sinalizando. Eu sempre falo, tá? É até uma ignorância do irmão Gabriel. Quando eu estou sinalizando, quem está sinalizando é eu. Se o outro deve estar sentado e não está gostando, come menos. Eu estou interpretando para o surdo. Irmãs, e é um crime, tá? Eu falo, me doeu, tá? Tem algumas irmãs que estão aqui, compartilhou o vídeo comigo, irmãs, me doeu, me dói, me dói. Eu não envaideço. Às vezes os irmãos gravam, me mandam, já postei alguma coisa no meu canal, mas, irmãs, veja que o foco do intérprete é o surdo. Pelo amor de Deus, o foco do intérprete é o surdo. Tá uma modinha agora do intérprete tá sinalizando lá, ele começa a olhar para as câmeras e o surdo tá lá boiando. Já viram isso? Pode perceber. Tem uns hoje que está interpretando para Deus e o mundo, e o surdo, que é principal, ele não está nem mandando nada para o surdo. E o surdo fica assim, boiando, vendo a sinalização. Porque está fazendo caras e boca para os que estão gravando. E qual que é o seu objetivo? Surdo. Lembremos disso, irmãos. Lembramos que se eu estiver sinalizando para o surdo, eu não me preocupo com a plateia. A plateia, para mim, é os surdos, é a irmandade. Para mim, o foco tem que ser o surdo. Porque, no final, o objetivo é o surdo. Tá, irmãos? Então, deu para os irmãos entender? Eu falo isso por causa de escolhas de interpretação. Eu não posso julgar. Uma coisa é sinal errado, outra coisa são escolhas de sinalização diferentes. Isso nós temos que respeitar. E é importante que respeitemos isso. Tá certo, irmãos intérpretes? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Verso 5 fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Prestem atenção, porque é uma parte importante neste verso aqui agora. Nas outras Bíblias fala assim: você não sabe o caminho para onde o vento vem e para onde ele vai. É a mesma forma que você não sabe como que uma criança, dentro do ventre da sua mãe, consegue respirar o mesmo ar que nós respiramos. Em algumas das palavras. Mas nós vamos fazer por essa aqui. Essa fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Então, ó, vocês aí, ó, não sabem o lugar que o vento vem e vai. Você não sabe. Então, ó, olha o meu corpo, ele vai falar. Ó, tem esse não de não sabe, tá? Não sei. Tipo, ó, não sei. Vocês aí, ó, não sabem o lugar que o vento ele vem e que ele vai. Nós não sabemos. E também como que uma criança, ó, um bebê,
na mãe, ventre, lá, ele é formado. Como que eu vou fazer? Ele é formado os ossos dele. No caso, fala assim, ó, nem como se formam os ossos no ventre da que a está grávida. Como também, ó, nós ó, não sabemos como que um bebê, o osso, na mãe aqui, ó, ele está sendo gerado, ele está sendo criado, preparado. Ou como que ele está sendo lá, ó, como que ele está sendo criado. Posso fazer esse criado, tal, esse criado, ele está sendo preparado, certo? Então, eu usaria esse criado, porque esse fato de preparar aqui, de se organizar, não ficaria tão legal dentro dessa estrutura. Então, eu vou fazer assim, ó, porque, ó, nós não sabemos. Então, vamos lá, como o Gabriel vai devagar, porque eu senti que eu fui rápido. Então, ó, presta atenção. Vocês não sabem o lugar que o vento, da onde ele vem, e nem para onde ele vai, nós não sabemos. É igual um bebezinho que está sendo criado na mãe, ventre, lá, o osso, como que foi criado, nós não sabemos. Então, nós não sabemos de Deus à vontade. Certo? Posso ter vontade ou de Deus à vontade. E aí, quando ele fala, não sabes as obras que Deus faz, todas as coisas. E nós não sabemos a vontade de Deus que faz todas as coisas. Ou de Deus que cria todas as coisas. Então, como que ficaria esse verso? Ó, porque vocês aí, ó, aí fala, vocês, ó, não sabem o lugar que o vento vem e para onde vai. Como também, irmãs, vocês não sabem se o vento vem daqui e vai para lá, nós não sabemos. Eu posso pôr informação direto, mas o lugar é importante. Você põe um lugar de onde ele vem, para onde ele vai, nós não sabemos. É igual um bebezinho que uma mãe está gerando lá no ventre dela. Nós não sabemos como que é criado os ossos. Então, também não sabemos as coisas que Deus ele cria. Nós não sabemos. Posso fazer essa informação também, certo? Então, vamos lá, de novo, do começo. Então, no começo, ó, eu vou só sinalizar e vocês me copiam, tá? Como o Gabriel vai bem, câmera lenta, tá bom? Então, ó, peraí que eu me perdi, peraí. Então, vocês aí, ó, não sabem. Então, nós não sabemos, certo? Entendeu que chegou um momentinho aqui que eu me perdi, mas a gente conseguiu se livrar aí, certo? Irmãos, vamos lá. Então, o verso 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Vamos lá explicar esse verso. Salomão, ele quis dizer, ó,
Salomão, ele quis dizer, tá? Eu já vou tirar já. Irmãs, Salomão, ele quis dizer assim, ó, você que fica olhando para o vento, você que está olhando para o vento, aliás, vamos lá, vamos voltar aqui ao raciocínio. Lá embaixo, Salomão quis dizer assim, ó, pela manhã você joga semente, e à tarde você não tira em tuas mãos. Ele quis dizer, você joga a tua semente, depois, à tarde, você continua regando ela, mantendo, jogando água nela para que ela dá um bom crescimento. É isso que Salomão quis dizer, certo? Mas umas irmãs pediram para tirar foto agora, porque depois algumas irmãs vão sair. Então, vamos dar uma pausinha só para a gente tirar uma foto, porque eu sei que algumas irmãs depois precisam sair por conta de trabalho ou que vai descansar. Tá? Então, as irmãs, abram uma câmera aí para vocês, para nós tirar uma foto. Lembrando que ninguém vai sair na gravação, podem ficar tranquila, porque nesse sistema aí os alunos não aparecem, tá? Só eu que estou falando aqui, tá bom? Então, vocês não vão aparecer, podem ficar em paz. Então, vamos lá, quem quiser sair na foto, é claro, tá bom? Então, apareçam aí. Deixa eu só aceitar mais aqui um aluno. Tá? Então, vamos lá, eu vou tirar aqui cabine aqui. Aí, vamos lá, então. Aí, então, aí depois eu tiro mais uma outra no final. Deixa eu só aqui, inteiro. Tá, deixa eu só deixar salvo. Tá, irmãs, então vamos lá. Então, ó, nesse caso aqui, Salomão quis dizer aqui, ó, você então, pela manhã, você joga a planta, a semente, você planta ela. Quando for à tarde, você mantém a mão nela. A manter a mão quer dizer você rega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um classificador imageticamente falando a informação. Então, o que acontece? Aqui eu vou fazer, ó, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão. Então, ó, aí, ó, pela manhã, aqui no campo, lembrando que eu tenho que pôr o campo, tá, gente? Então, ó, então vocês aí, ó, pela manhã, aqui no campo, a semente você semeia. E aí, o que eu vou fazer? Presta atenção no que o Mangola vai falar agora. Eu vou olhar aqui, ó, vou dar um exemplo às irmãs. Aqui eu tô olhando pra minha parede, tem a coluninha ali, e aqui tá o computador. Então, ó, na coluninha ali, o computador. Isso aqui costura visual. Então, ó, eu vou jogar uma lá e outra aqui. Porque olha o que vai acontecer embaixo. Pela manhã, joga a tua semente. E à tarde não retire sua mão. Então, ó, pela manhã, a semente aqui no campo, você vem e semeia. Uma aqui, outra aqui. E à tarde, a água você joga nela. Imagine que vocês estão aqui com aquele reguladorzinho. Quando falar à tarde, não tire tua mão, não vou fazer, e à tarde você fica com a mão. Não, gente, você não vai abençoar ninguém, não vai ungir ninguém. Esse manter a tua mão é no sentido, tipo assim, você continuar regrando ela durante o dia. Quem trabalha em lavoura, né, as irmãs que têm as suas plantinhas, as irmãs sabem que durante o dia vocês estão lá cultivando, joga água. Então eu posso pôr esta água aqui, para mim eu acho mais bonito. Como também cultivar, que é esse sinal aqui, ó, de cultivar ela. Tá? Mas esse cultivar aqui eu acho ele mais bonito, por exemplo, Deus é o sustento da minha vida. Aí eu ponho ele para sustento. Aí eu acho ele legal, fica mais bonito. No caso, para esse sentido de sinalização, eu acredito que é legal vocês colocar aqui a linha, ó, a água, o estudo ele vai ver a informação, tá? Eu exploro bastante a parte idiomática, então eu acho que é lindo, é belo essa parte. Então, como que ficaria, ó? Presta atenção. O que eu fiz? Vou devagar que eu me empolguei. Ó, vou jogar. Joguei ali, joguei aqui. Isso é visual, gente. Precisa, tá? Falta muito interpretação, tá? Nesse momento. Depois eu vou explicar uma parte para não perder o foco. Mas, ó, joguei aqui, joguei aqui. E à tarde, água, vocês vão lá, ó. Imagina vocês lá, irmãs, regando a plantinha. Subiar, né? As irmãs que sabem subiar, né? As que não sabem subiar, canta. Tá? Então vocês vão, ó, jogar aqui. Porque vocês não sabem se essas aqui, que eu joguei aqui na frente, vão prosperar, ou se é essa que vai prosperar, ou se ambas vão prosperar. Outra ideia. Exemplo, ele está falando que pode ser essa que prospera e essa não. O que eu vou mostrar para prosperar ou não? Eu posso usar esse sinal de prosperidade, mas eu ainda opto em você imaginar o cenário. Essa daqui, ó, cresça, e essa aqui, ó,
não cresçam. Ou ambas cresçam iguais. Aí o que eu vou fazer, ó, elas cresçam lá e cá bonitas. Então, como que ficaria este verso? Eu vou fazer bem pausado, ó. Você não sabe. Se é essa que vai prosperar, eu vou fazer sinal aqui de grama, ó. Ou essa. Ou ambas. Ambas quer dizer, tanto a que eu joguei aqui na minha direita, quanto eu joguei aqui na minha esquerda. Visualmente, já está explicando para o surdo. Então, eu sinalizaria como, para vocês entenderem. Você não sabe. Então, tipo, se as duas vão prosperar, você não sabe. Então, tipo, ó, não sei. Então, você não sabe se as duas vão prosperar. Você não sabe. Aí eu faço isso aqui, ó. Não sabe. Certo? Então, vamos lá, do começo até esse finalzinho. Deixa eu só aceitar aqui o aluno. Vamos lá. Então, vamos lá, do começo até esse final, tá? O que a gente fez. Então, vamos lá. Todo mundo do começo junto comigo, ó. Peraí que eu pulei uma parte. A pessoa que olha para o mesmo se lê. E aí depois ele fala. Então, pela manhã, deixa eu só aceitar aqui. Então, pela manhã, ó, então, ó, ou se ambas vão prosperar igualmente, certo? Aí depois, no verso 7. No verso 7 fala assim, ó, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, tá? Então, ó, verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos. Lembra que eu não estou falando dessa luz, essa luz que nós estamos iluminando aqui agora. Tá falando da luz do dia, tá falando da luz do dia. Então, quando ele fala aqui que suave é a luz
e agradável é ao sol o olhar, eu vou fazer que aqui, ó, ver aqui, ó, é maravilhoso, ver as coisas é belo, e ó, o sol, ó, admirar ou admirar. Também, eu posso esse aqui, ó, de admirar o sol. E ó, o sol aqui, ó, eu faço passar esse aqui, mas ó, irmãos, SL, então, ó, SL brilho, SL brilho. Então, ó, o sol, admirar, ó, é belo, certo? Ou o sol, admirar, é belo, é lindo. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o olhar, isso aqui, ó, é maravilhoso. O sol, admirar, é belo, certo? E aí depois vamos mais um. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Então, quer dizer, mas se as pessoas aqui no mundo viver anos, vários, ou a vida ó, for bem longa, e ter um período de alegria, é importante também saber que terá períodos difíceis de tristeza. Sim, terá. Porque ele fala, quão grande será a tristeza, tá? Porque ele fala, porque tudo aqui é vaidade. Aí eu vou fazer, porque tudo aqui termina. Essa vaidade, lembra que eu comentei com os irmãos que eu não vou pôr vaidade? Eu vou fazer, porque ó, todas as coisas da vida, ela termina, tá? Então, vai fazer, ó. Se as pessoas aqui no mundo viverem ali, ó, anos, vários, eu posso dizer aqui, ó, para vidas várias. Tá? Então, ó, tem esse sinal aqui, ó, para anos vários, eu ponho a mão aqui em vida, faço isso aqui, ó, e faço diversos. Tem, ó, tempo, vários. Tá? Então, ó, posso fazer para tempo, vários, como também viver, ó, anos e anos e anos, ó, anos e anos e anos. Não precisa ficar fazendo isso aqui também de anos, tá? Então, ó, anos, ó, soma vários de alegria, é importante lembrar que também viverá momentos de tristeza e de angústia. Sim, viverá, porque aqui no mundo a vida termina rápido, ou todas as coisas, ó, é passageira, tá? Como também eu posso dizer, termina. Todas as coisas é vaidade. Aí eu faço aqui, ó, todas as coisas terminam, certo? Então, ó, mas se as pessoas aqui nesse mundo viver anos, vários, e nesses períodos só alegria, também é importante lembrar que verás o período das trevas, que é o período da angústia e da tristeza. E sim, ó, vai acontecerá. Porque tudo quanto sucede é vaidade. Porque, ó, todas as coisas na vida terminam. Aí eu ponho isso aqui, tá? Não vou fazer nada de vaidade, tá? Porque todas as coisas é vaidade. Como também lembra que eu falei que todas as coisas aqui, ó, é ilusória, ou todas as coisas é ilusão, tá? Porque, ó, na vida, tudo é ilusão, certo? Posso fazer essa ilusão de paixão, posso fazer essa ilusão de estar sendo puxado, ou essa ilusão aqui, tá? Porque na vida, todas as coisas é ilusória, certo? Então vamos lá. Agora eu vou voltar no começo, só que agora eu vou apelar para a Bíblia, tá? Porque eu já estou já esquecendo no meio do caminho. Então, ó, presta atenção, eu vou fazer aqui olhando, mas vocês foquem aí, tá? Então, ó, água, pão, lança. Com o tempo, o mesmo pão você vai pegar e será capaz deste pão dividir com 7 até com 8, com pessoas várias, porque não sabe o mal que aqui neste mundo acontecerá. Espaço, céu, nuvens, bochecha cheia, chuva, 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 chuva sobre a terra. E a árvore caindo para a direita, pum, ou caindo para a esquerda, pum, ali ficará, certo? Aí fala assim, ó, a pessoa que observa o vento no campo semeia, impossível, ou jamais semeia. E também o que observa as nuvens escuras na cega, colher, também jamais.
Aí fala, assim como nós não sabemos o caminho que o vento vem ou que o vento vai, é igual a uma mulher que um bebezinho, uma mãe que um bebezinho no ventre ela está formando, está sendo criando. Nós não sabemos como que é criado os ossos dessa criança. Então, é igual. Nós não sabemos o que Deus cria todas as coisas. Nós não sabemos. E aí ele fala, então, vocês, pela manhã, no campo aqui, ó, vocês a semente semeia ela. E à tarde, com a água, vocês vão lá e rega ela. Porque não sabe se essa que você jogou aqui vai prosperar, ou se é essa, ou se ambas vão prosperar, ou prosperar igual. Você não sabe. Então, ó, verdadeiramente, a luz aqui, ó, o enxergar é belo, é perfeito. E, ó, maravilhoso é o sol admirar. E aí depois ele fala, mas se o homem viver muitos anos, mas se as pessoas aqui no mundo viver anos vários com alegria, é importante lembrar que também terão momentos de trevas, quer dizer, momentos de tristeza e de angústia que acontecerá, porque na vida todas as coisas é vaidade, é ilusão, ou todas as coisas terminam, certo? Aí fala, alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Recreie-se quer dizer, se volta o teu coração, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, alegra-te, mancebo, na tua mocidade, vocês, mocidade, se alegrem no período da mocidade. Então, vocês, mocidade, se alegrai-vos no tempo da vossa mocidade. E aí eu falo no tempo da vossa mocidade, e aí depois ele fala no tempo da vossa mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da mocidade. Então, ó, os desejos do teu coração, aproveita no período da mocidade. Então, ó, vocês, mocidade, no período da mocidade, se alegrai-vos, e o desejo do vosso coração fazeis no período da mocidade. Anda pelo caminho do teu coração, e todas as coisas que vocês desejar, faça. Mas lembrai-vos que Deus no futuro fará juízo. Aí eu vou fazer justiça. Lembra de justiça? Eu vou fazer esse sinal aqui de justiça e vou bater o martelo, que é julgamento, juiz. Tá? Que Deus, ó, no futuro, ele vai fazer julgamento. Então, Deus vai fazer julgamento. Tá? Mas, e pela vista do teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, quer dizer, faz os desejos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. E o que você deseja, tá? A gente já colocou, não precisa fazer pela vista dos seus olhos. Quer dizer, o olho viu, já gostou, já desejou alguma coisa. Então eu vou enxugar a informação. Então você faça, ó, o que deseja do teu coração, o que você olha, o que você admira, você faça. Aí ele fala, porém, sabe, porém, que por todas estas coisas te dará Deus juízo. Mas, ó, lembrai-vos que de todas essas coisas que você praticar ou que você fazer, Deus, no futuro, vai fazer juízo. Certo? Então, ó, mas, ó, lembra que de todas essas coisas que você fizer e praticar, Deus, no futuro, juízo fazer. Posso fazer também, que vai dar a mesma informação. E aí, para a gente encerrar, afasta, pois, a tua ira do teu coração, remova da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Aqui é a mesma coisa. Então, afasta, pois, a ira do teu coração. Então, ó, maldade não tenha. Esse sinal aqui, não precisa fazer a raiva do coração. Não, porque a ira do coração quer dizer a pessoa que tem maldade, malícia no coração. Tá? Então, eu faço só esse sinal aqui, ó. Tá? Então, ó, vocês aí, ó, coração, a maldade não tenha. Então, ó, ou a maldade, ó, afasta, ou maldade tira. Eu posso dizer que a maldade, ó, tira. Também, ó,
Tira do coração, tá? Modo simples, tira, daí pro estudo é visual, tira do coração. Remove da tua carne o mal. Quando fala remove da tua carne o mal, exemplo, da carne, essa carne, só que a carne que está falando do seu corpo, os desejos, ignore. Do corpo, os desejos, ignore. Irmãs, vejam que todo momento que o irmão fala da carne, exemplo, olha uma sinalização errada. Irmão, o desejo da tua carne, luta contra ela. Irmão, o desejo da carne, luta contra. Aí está falando para o surdo que não é para ele comer carne, que é para ele ir contra a carne. A carne que está falando é carne de churrasco, não é carne nossa. Quando o pregador ele fala da carne, irmãs, prestem atenção, que ele está falando do desejo da nossa vida, do nosso corpo. Então eu posso adaptar. Informação, você preocupado com os desejos da carne? Vida. Você preocupado com o desejo da carne, desse corpo humano? Pelo amor de Deus, gente, não faça carne. Porque esse carne aqui é carne de churrasco. É carne de churrasco. Tá? Então, buscai o reino do céu, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. O irmão fala, irmão, você está preocupado com as coisas dessa carne. Aí o intérprete lá, você é preocupado com as coisas carne. Você aprimorou coisas carne, só que não é essa carne. Você é preocupado com as coisas da carne. Você preocupado com as coisas da carne. Certo? Mas se preocupar primeiro com as coisas do céu, mas, preocupar com as coisas celestiais, tá? Então, veja que quando o irmão prega carne, eu não vou por carne, tá? A gente vê muita sinalização carne. Você preocupado com a carne? Só que essa carne, eu posso até fazer sinal com carne, carne? Se preocupado com as coisas daqui dessa vida, tá? Claro que vocês podem ir mais devagar, né? Eu mostrei aqui, eu me empolguei, mas, o que é do céu, isso não, isso é eterno. Então veja que eu posso levar nessa linhagem também, certo? Então fala, afastai, pois, da ira do teu coração. Então, maldade, não precisa nem pôr o coração, tá? Eu já estou mostrando o coração, maldade, afasta. E aí fala, da tua carne o mal, e os desejos da tua carne, ignora. Eu vou fazer esse ignora, não vou fazer esse aqui, tá? Porque se desprezar é tipo, desprezar uma pessoa, ignorar a pessoa, ignorar a pessoa, ignorar a pessoa. Nesse caso tem que desprezar, tipo, abolir de mim. Então, os desejos do seu corpo, abole de você. Então, a maldade do coração, tira. Então, maldade do coração, tira. E os desejos da carne, pá. Porque se eu fizer a carne doente, eu estou falando da enfermidade carnal. Eu não estou falando de uma enfermidade espiritual. Aqui, Salomão fala de algo espiritual. Salomão fala que você está preocupado com as coisas dessa vida, com o ouro, com a prata, com a beleza, com a juventude, com tudo isso. Sendo que ele está falando assim, para, você está doente espiritual. Era isso que Salomão estava falando por dentro das linhas, tá certo? E aí fala, da tua carne o mal. Porque a adolescência e a juventude tudo são vaidade. A adolescência e a juventude tudo é vaidade, tá? Tem o sinal de adolescente, da minha mente fugiu o sinal de adolescente. Se alguém subir aí, chuta para mim aí, porque da minha mente acabou de sumir aqui a adolescência, tá? Mas eu já abrevio, né? Eu já sou estrategista, tá? Eu já sou estrategista, então eu brinco, eu falo que eu sou liso, então eu consigo se safar. Não precisa fazer juventude, porque passa. Eu vou assim, porque o período da mocidade termina rápido. Porque a juventude são vaidade, porque a adolescência e a juventude é vaidade. Porque o período da mocidade termina rápido. Veja que eu não fiz nada de vaidade, gente. Não está falando de vaidade, de vaidade. Está falando, tipo assim, é ilusório. Vaidade, irmãs, entenda que a palavra vaidade, ela quer dizer algo para chamar a atenção. A pessoa que é vaidoso, ele quer chamar a atenção de alguma forma. Então, o período da mocidade, ele nos chama a atenção. Então, quando fala que é vaidade, quer dizer, tipo, é um período ilusório. Então, a juventude é um período de ilusões. Então, veja que eu não vou pôr vaidade de orgulho, porque esse vaidade e orgulho é para aquela pessoa vaidosa, que acha melhor do que todo mundo. Aquilo que o salmista, que no caso o Salomão está querendo dizer, que esse período da mocidade, ele é vaidade, ele é ilusório, certo? Deu para entender? Fui devagar, certo? Acho que o chá funcionou, o chazinho funcionou, tá? Então eu vou pôr a palavra, nós vamos sinalizar todo mundo junto,
todos vamos sinalizar junto. E aí depois, no final da aula, tá? Eu vou fazer como eu tenho costume, tá? Eu vou cortar a gravação e nós vamos fazer uma simulaçãozinha de pregação aí pra gente treinar essa parte aí. Tá? Então, ó, a princípio, eu vou pôr para me sinalizar e depois vocês vão sinalizar sozinhos, tá? Então, vamos lá, Eclesiastes 11. Eu vou pôr aqui, só que eu vou pôr o áudio bem devagar, quase parando, tá? Para todo mundo conseguir me acompanhar aí na sinalização, certo? Vamos lá, eu vou ligar aqui a caixinha. Bluetooth mode. Capítulo 11. Vamos lá, vou diminuir. Sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vamos voltar aqui. Ó, irmãos, é importante também, tá? Lembrando que aí eu levei no sentido literal, por quê? Prestem atenção, por que eu levei no sentido literal? Vocês vão ver que eu vou fazer uma simulação de pregação, tá? Na pregação, o irmão ele vai falar sobre pão, ele vai falar sobre água, eu vou fazer uma simulação para vocês verem o porquê que é importante vocês levar no sentido literal. Teve momentos que eu adaptei, tá? Teve momentos aí que eu adaptei a informação para ficar mais claro para vocês entenderem. Mas eu preciso que vocês compreendam também, tá? Que no momento do cenário, eu preciso manter essa mesma estrutura, tá? E aí vocês vão ver na hora da pregação da palavra que eu vou simular. Eu já vou direto para a pregação depois, tá bom? Vamos lá. Aí vocês vão... Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão assim? sobre as águas, porque chega na hora da sinalização. Baixa mais um, vai. Vou baixar mais um. Vamos lá, nós vamos quase parando. Tá, então vamos lá. Eclesiastes capítulo 11. Não vai ter tema, tá bom? A gente vai fazer direto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente, suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol.
Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Deu para entender, irmãs e irmãos, ficou clara a informação? Tá? Veja que dessa forma, claro que nós trabalhamos aí estrutura, vamos dizer assim, que sem vocês perceberem, nós trabalhamos a parte estrutura gramatical, só que nós trabalhamos de uma forma idiomática. Quando eu imagino o cenário, quando eu vejo o cenário, a informação é totalmente diferente dentro da minha sinalização. É importante eu entender o que vem primeiro, o que vem depois. Porque muitas das vezes a gente ficamos presos. Ah, vem sujeito, vem verbo, vem objeto. Né? Até uma irmã, né, comentou alguma parte aqui, eu vi meio por cima aqui, tá? Eu vou ver agora. Tá? Essa parte, irmãs, veja que quando eu falo assim, ó, muitos hoje nesse mundo, irmãos, estão desejando as coisas desta carne. Então veja que muitas pessoas desejam coisas carne. Só que essa carne, nós estamos falando aí, é carne. Então, ó, quantas pessoas estão iludidos? E, ó, prestem atenção no sinal, porque depois, né? Irmãs, exemplo, eu vou explicar para vocês aqui um sinal que eu acabei de fazer, porque dá duplo sentido. Prestem atenção que eu vou me ampliar aqui para vocês verem melhor. Ó, esse sinal aqui, ó, façam comigo. Esse sinal aqui, ó, olha a minha expressão, ó. Angústia. Agora, ó, a minha carinha de, ó, ilusão. Ilusão é uma coisa que, ó, tá me pegando, ó, tá me puxando, ó. Ilusório. E eu fico aqui, ó. Ilusão. É diferente de ilusão. Então, ó, ilusão. Tá? Então, ó, porque no período da mocidade, todas as coisas, ó, é ilusório. Termina rápido. Tá? Então, eu faço ilusório. Agora, presta atenção. Ó, eu vou fazer aqui como eu faço nas minhas aulas, tá? Presta atenção, eu vou gravar aqui. Eu vou gravar o que eu vou pregar agora, que depois o pregador não lembra que pregou, né? Então, eu não vou lembrar o que eu vou pegar, tá? Para a gente poder trabalhar um pouco dessa estrutura. Prestem atenção. O irmão Gabriel vai fazer a pregação da palavra, tá? Primeiro eu vou ler um pedacinho, porque eu quero ver se vocês prestaram atenção no que eu li, né? Então, vamos lá, que eu expliquei aqui, né? Quase 2 horas de explicação. Eu quero ver pelo menos uma palhinha, para ver se vocês vão conseguir fazer pelo menos um pedacinho para mim, tá? Eu vou mandar direto no nosso grupo lá, quem tá aqui vai entender, tá? Então, vamos lá. Todo mundo sinalizando. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler a palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Todos sinalizando, tá, irmãos? Mesmo que tenha medo, aqui, é o momento, é agora. Treinem, vamos treinar, tá? Capítulo 11, onde diz o assunto da palavra. Façamos o que é bom
no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra, estando as nuvens cheias, derramarão sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esses versos. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor tem nos revelado, Salomão, com toda a tua sabedoria, deixou escrito esse livro, e ele dizia: lançai o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, até com 8. Irmãos, Salomão, neste momento, ele dizia o que significava lançar o pão sobre as águas. No passado, o pão, ele era sustento de todo o povo. Então Salomão disse: olha, lançai o teu pão, como querendo dizer, distribui o que você tem de sustento para com teu irmão, porque você não sabe o que pode acontecer. Irmãos, para nós entendermos esta palavra, vejamos que hoje o irmão, a irmã, tenha uma condição material melhor, e tem um irmão que não tem uma boa condição, mas a irmã, o irmão, vai lá e ajuda. E quando é no dia de amanhã, passa-se os tempos, a pessoa que não tinha nada, ele passa a ter. E a irmã que tinha, passa a não ter. Então, se você fez o bem, você colherá o bem. Então, isso que Salomão disse, que era para fazer o bem. Então, irmã, entenda que o que você plantar, você vai colher. Se você plantar maçã, você não vai colher manga. Se você plantar uva, você não vai colher jabuticaba. Se você plantar jaca, você não vai colher melancia. Dá para entender essa palavra, irmã? Dá para entender, irmão? O que você plantar, você vai colher. Então guarda essa palavra dentro do teu coração. Porque o que você fizer é o que você vai receber. É a palavra, é os conselhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Bom, gente, eu vou ter que começar um curso de iniciante para vocês, hein? Gente, cadê frutas? Ó, nós não sabemos o que o irmão vai falar. Você veja que o irmão falou de jaca, o irmão falou de jabuticaba, e a gente começa a aprender tanto sinal, e os primórdios a gente morre na interpretação, porque teve um monte de irmã que sinalizou frutas várias. Não, tá errado. Frutas várias eu não vou aceitar. Vocês usaram estratégia. E o irmão falou comparação de frutas. Irmãos, prestem atenção numa coisa que o irmão vai explicar. Sejam, né, aqui a gente usa um termo, sejam liso. O que é ser liso, irmãs? Prestem atenção. Nesse caso, se o irmão está falando de uma fruta e de outra, exemplo, se você plantar uma manga, você não vai colher goiaba. Exemplo, eu não sei o sinal de goiaba. Joga outra fruta, gente. Exemplo,
Você, exemplo, você vai plantar lá um pé, exemplo, faltou. O surdo, ele não vê como ouvinte, gente. Quando eu falo, se você plantar manga, você não vai colher goiaba. Exemplo, teve gente que fez assim, ó, se você plantar manga, colher goiaba. Mas veja que pro surdo isso não fica tão legal. Você manga, jogou e pegou goiaba. Foi isso que você fez. Mas exemplo, se você aqui, ó, plantar, ó, semente plantar de manga, a árvore, você vai pegar maçã? Não, vai ser manga. Eu tenho que mostrar a imagem, tá? E muitos só jogou e pegou. Ah, se você jogar manga, você não vai pegar maçã. Como assim? Aí na cabeça do surdo, tipo, eu joguei uma manga e peguei uma maçã. Está trocando uma fruta por outra. Porque vocês pensaram como ouvinte. Tem que ver. Aí entra um segredo que eu gosto do imagético. Porque o imagético você mostra a informação e você não fica preso. Sujeito, verbo, objeto. Você mostra a informação que é mais fácil. Então, exemplo. Então, veja, você não vai pegar fruto diferente. Só que, gente, na cabeça do surdo eu tenho que desenhar a arvinha. Porque você jogou coisa no tempo e você pegou no tempo. Por quê? Porque a gente se preocupa com sujeito, verbo e objeto. E no imagético não existe isso. No imagético tem informação. Exemplo, eu bati no carro. Aliás, o carro bateu na árvore. Para o surdo tem que ter árvore, tem que ter carro e tem que bater. Se for árvore, carro, bater. Se for árvore, carro, bater. Se for carro, árvore, bater. Ou vice-versa. Árvore, carro, bateu. Ou carro, árvore, bater. Eu posso inverter. Eu só não posso fazer que o carro bateu e depois eu pôr a árvore. O surdo não faz sentido. Então veja que quando eu penso sujeito, verbo, objeto, vira uma bagunça e acontece o que aconteceu. Eu prefiro que vocês pensem imageticamente. Eu tenho que ter para me colher. Eu tenho que ter uma árvore para me colher da árvore. Então, quando o irmão pregou, se você plantar manga, você não vai colher goiaba, eu tenho que fazer. Exemplo, se você, manga, você plantar lá, o pé vai crescer. Lá, o pé de manga, você vai pegar aqui maçã? Não tem como, não combina. Ó, vou enxugar a informação. Ó, veja que foi visual. Veja que foi visual a informação. E um outro detalhe, quando o irmão está pregando a palavra, ele está relembrando o cenário, eu vou só construir o cenário que eu já fiz, gente. Exemplo, porque Salomão, tá? Alguns perguntam de Salomão. Ó, sabedoria S. Salomão, certo? Então esse aqui é o som de Salomão. Agora, presta atenção, eu vou pôr aqui, vamos ver como que vai sair, tá? Claro que o Gabriel está aqui, tá? Entendam que da forma que eu vou fazer aqui são possibilidades, tá? Não entenda que, o Gabriel quer ser melhor, não é isso. Eu vou mostrar que tem outras possibilidades que vocês podem fazer também. Prestem atenção. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler a palavra. Então, ó, vamos lá. No livro de Eclesiastes. Ó, e outra coisa, irmão, Deus seja uma coisa que é importantíssima, expressão facial e corporal, natural. Exemplo, a gente estava assim, ó. Quase que morre, tá? Irmãos, não bomba oxigênio para a cabeça, então fiquem à vontade. Se vocês não ficarem à vontade, vocês vão morrer antes do tempo. Vocês estão chegando no final da interpretação, aí vocês respiram porque não está indo oxigênio. Gente, vocês podem respirar, vocês podem falar, tá? Eu vou mostrar como que vocês fariam. Prestem atenção. Louvado. Amém. Vamos ler a palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Estamos finalizando, tá, irmãos? Mesmo que tenha medo, aqui é o momento agora. Treinem, vamos treinar, tá? Capítulo 11, onde diz o assunto da palavra. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Rebate com 7
e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esses versos. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor tem nos revelado, Salomão, com toda a tua sabedoria, deixou escrito esse livro, e ele dizia: lançai o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, até com 8. Irmãos, Salomão, neste momento, ele dizia o que significava lançar o pão sobre as águas. No passado, o pão, ele era sustento de todo o povo. Então Salomão disse: olha, lançar o teu pão, como querendo dizer, distribui o que você tem de sustento para o teu irmão, porque você não sabe o que pode acontecer. Irmãos, para nós entendermos esta palavra, vejamos que hoje o irmão, a irmã, tenha uma condição material melhor. E tem um irmão que não tem uma boa condição, mas a irmã, o irmão, vai lá e ajuda. E quando é no dia de amanhã, passa sustento. A pessoa que não tinha nada, ele passa a ter. E a irmã que tinha, passa a não ter. Então, se você fez o bem, você colherá o bem. Então, isso que Salomão disse, que era para fazer o bem. Então, irmã, entenda que o que você plantar, você vai colher. Se você plantar maçã, você não vai colher manga. Se você plantar uva, você não vai colher jabuticaba. Se você plantar jaca, você não vai colher melancia. Dá para entender essa palavra, irmã? Dá para entender? Não. O que você plantar, você vai colher. Então, guarda essa palavra dentro do teu coração. Porque o que você fizer é o que você vai receber. É a palavra, é os conselhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, perceba que teve um momento que esse plantar e esse colher era da lei que estava falando da árvore. Só que quando o irmão falou assim, irmão, o que você planta, você vai colher. Aí eu não vou fazer, porque o que você planta, no futuro você vai colher. Eu posso fazer isso, só que depois o irmão repetiu de novo assim, então o que você planta, você colhe. Só que daí o que acontece? Deu para nós entender que no tom que o irmão falou, que o que você fizer agora, você vai conquistar depois no futuro. Igual o que você está fazendo agora. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz que você planta, com o tempo você vai lá e colhe. Então, as coisas que você faz hoje, no futuro, na vida sua, vai acontecer igual. Então, se você, exemplo, eu posso ter exemplo, se você fizer coisas boas no futuro, coisas boas você conquistará. Agora, se você fizer o mal, também no futuro o mal acontecerá à vida sua. Igual. Certo? Irmãs, então vejam que tem uma estrutura, tem uma base, tem uma forma de imaginação.